Olá, amigos do Tributário News. Aqui é Guilherme Ornelas Mendes Lobato. Hoje, dia 6 de fevereiro, estamos fazendo o nosso primeiro vídeo do ano. Vamos hoje tratar de um julgado do STJ em que envolveu direito tributário e direito penal. Como vocês podem ver, hoje eu não estou no escritório, não estou em nenhum ambiente fechado. Aliás, é um ambiente fechado, mas é um shopping. Estamos em um shopping center em Brasília, mais especificamente no Lago Norte, chamado Iguatemi, shopping da rede Iguatemi aqui. Uma delícia esse shopping, fazendo um vídeo tomando um café. Top! Gosto muito do ambiente assim, gostoso e agradável e descontraído. Eu quis fazer assim mais vídeos no ano passado, mas não deu. Pelo menos os primeiros eu consegui. Agora, o primeiro deste ano eu estou conseguindo. Vamos ver os próximos, né? Vamos lá. Mas no vídeo de hoje nós vamos tratar de um julgado do STJ que foi publicado no seu informativo, numa edição especial, a edição especial número 16, publicado no dia 30 de janeiro, há uma semana. E o julgado que tem a ver com direito tributário, vou dizer para vocês aqui qual é um processo, é o agravo regimental no RESP 2.018.231 de Minas Gerais, em que o tema é o seguinte: crimes contra a ordem tributária e sonegação de contribuição previdenciária. Artigos 1º, inciso 1º da Lei 8.137, de 1990, por 4 vezes. Aí ele informa que os tributos IRPJ, PIS, COFINS e CSLL. E artigo 337 do Código Penal. Circunstância judicial negativa, critério matemático não admitido, concurso formal e continuidade delitiva. Possibilidade. Quando eles nos informam o tema, aqui no informativo do STJ, são frases soltas, difíceis de a gente entender exatamente o julgado, né? De forma concatenada, de entender melhor o tema, de entender melhor a tese que foi firmada pelo STJ. Porque, na verdade, é isso que interessa para nós, é entendermos a tese as teses que são firmadas pelo STJ e pelo STF a partir dos informativos que eles publicam. O nosso objetivo aqui não é fazer uma revisão dos julgamentos feitos pelos tribunais superiores, porque se fosse para isso não seria o suficiente ler o informativo. Nós teríamos que nos debruçar sobre cada processo para fazer um rejulgamento do caso. Como não é essa a nossa proposta, é comentar sobre as teses adotadas, né, pelo STF e pelo STJ. Então, a princípio, basta considerarmos aquilo que é publicado pelos seus informativos. Então vamos lá, vamos ver o destaque. É possível a acumulação das causas de aumento de pena, da continuidade delitiva e do concurso formal, quando em delitos fiscais o sujeito ativo, mediante uma única ação ou omissão, sonega o pagamento de diversos tributos, reiterando a conduta por determinado período, além de concorrer para a prática do delito previsto no artigo 337-A do Código Penal. Bem, então vamos ver do que ele está falando aqui. Está falando sobre a possibilidade, ou seja, que é possível cumulação de causas de aumento de pena, ou seja, tem mais de uma causa de aumento de pena num determinado caso penal, criminal aqui, e ele está dizendo que é possível essa acumulação quando as causas são continuidade delitiva e concurso formal. É possível a acumulação das causas de aumento de pena da continuidade delitiva e do concurso formal, quando em delitos fiscais o sujeito ativo, mediante uma única ação ou omissão, ou seja, para você ter uma única ação, uma única ação, isso redunda em mais de um crime, você tem um concurso formal de crimes. Mediante uma única ação ou omissão, sonega o pagamento de diversos tributos, reiterando a conduta por determinado período,
além de concorrer para a prática do delito previsto no artigo 337-A. Certo? Então aqui ele está falando o seguinte: você tem a conduta do artigo 1º, inciso 1º da Lei 8.137, por 4 vezes. IRPJ, PIS, COFINS e CSLL. Ou seja, você aqui já tem um concurso formal dentro do artigo 1º do inciso 1º da Lei 8.137. Concurso formal envolvendo 4 tributos. Vamos ler o que está escrito no artigo 1º, inciso 1º da Lei 8.137. Está escrito o seguinte: constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Inciso 1º, omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Muito bem. No informativo não diz se o caso envolve omissão de informação ou prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias. Mas seja uma ou seja outra, o que acontece é que essa conduta ela está redundando na supressão ou na redução de 4 tributos. Isso é a primeira análise. Só no artigo 1º daquilo que está escrito no tema. Envolve 4 tributos. Ou seja, o que houve aí é, a partir de uma conduta, você tem a supressão de 4 tributos. Ou seja, aí tem um concurso formal. Já tem um primeiro concurso formal. Acontece que, além desse concurso formal, você tem o quê? De acordo com o informativo, você tem continuidade delitiva, envolvendo o exercício de 1999. Então, em relação ao exercício de 1999, houve uma reiteração da conduta, né, por alguns meses deste ano. Não sei de quais, também não está dizendo, mas se houve mais de uma vez, houve reiteração de conduta. Havendo reiteração de conduta em relação ao crime, isso por si só também é uma causa de aumento de pena. Isso aí quem tem que dizer é o Código Penal. Vamos dar uma olhada no Código Penal, no seu artigo 71, em que fala sobre crime continuado. O artigo 71 diz o seguinte: Código Penal brasileiro. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, ou seja, não estou falando de concurso formal, estou falando de crime continuado. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então veja, o que houve foi mais de uma ação ou omissão em relação ao exercício de 1999, quanto a supressão de tributos, desses 4 tributos que nós mencionamos: IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Então, além desses tributos, além de nós termos tido a continuidade delitiva por mais de uma ação, cada uma dessas ações em relação ao exercício de 1999, que suprimiu um tributo, cada uma dessas ações que foram repetidas em determinado período, cada uma delas redundou na supressão de 4 tributos. Até agora nós podemos ver isso. Então, nós temos 2 causas de aumento de pena. Primeiro, a reiteração delitiva, artigo 71.
e o concurso formal em relação aos 4 crimes, em relação aos 4 tributos. Mas onde é que o Código Penal diz que concurso formal é causa de aumento de pena? Em algum lugar. Artigo 70. Artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a pena mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mais aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos e tal, o que não é o caso deste caso, não é o caso desse julgado. Esse julgado está dizendo o seguinte: o que se aplica a esse julgado é o caso de aumento de pena, porque houve o quê? Mediante uma só ação ou omissão, uma conduta, como disse, é ação ou omissão, no nosso caso, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Quais são esses 2 ou mais crimes? Redução de 4 tributos. Cada um desses tributos, a redução em relação a 4, cada um desses tributos é um crime diferente. Então nós temos aí concurso formal da redução dos 4 tributos, mais uma reiteração delitiva, até agora 2 causas de aumento de pena, certo? Artigo 70 e artigo 71 do Código Penal. Vamos continuar vendo aqui. É possível acumular, estou lendo de novo o destaque. É possível a acumulação das causas de aumento de pena, da continuidade delitiva e do concurso formal, quando em delitos fiscais o sujeito ativo, mediante uma única ação ou omissão, sonega o pagamento de diversos tributos, reiterando a conduta por determinado período, além de concorrer para a prática do delito previsto no artigo 337-A do Código Penal. O artigo 337-A do Código Penal fala sobre o crime de sonegação fiscal de contribuição previdenciária. Quer ver? Ó? Vamos ver aqui. 337A, abrindo. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Aí diz lá sobre as condutas 1, 2 e 3 dos incisos. Mas o nosso informativo, ele acaba aqui na sua informação, né? No que eles nos traz a notícia. Houve uma condenação do agente, do réu, em relação à sonegação de contribuição previdenciária. E esse crime, ele foi considerado, nesse crime ele foi considerado culpado nesse processo. E que houve aqui um aumento de pena, porque houve o que nós vimos? Que também houve mais um concurso formal. Porque a partir de um determinado, a partir de uma conduta, ação ou omissão, além dos quatro tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, além da redução ou supressão desses 4 tributos, houve a redução ou supressão também da contribuição social previdenciária. Então, nós temos aí 5 tributos que estão em concurso formal. Foi o que deu para a gente entender aqui deste informativo, e que isso concorreu como causa de aumento de pena. Houve aí a estipulação da pena base, e nós temos aqui 3, ou nós podemos dizer 2 causas de aumento de pena. O aumento de pena por causa da continuidade delitiva e do concurso formal em relação aos 4 tributos do artigo 1º os 4 tributos do artigo 1º da 8.137, mais o tributo da contribuição previdenciária, contribuição social previdenciária, certo? Então, há possibilidade, sim, dessa acumulação das causas de aumento de pena? Sim,
há sim essa possibilidade, porque a Lei 8.137 e o Código Penal permitem essa acumulação de casos de aumento de pena nos casos em que há uma, uma ação ou omissão do agente para supressão ou redução de tributos e a partir de uma mesma conduta e reiteração delitiva. Eu não vejo nada a se criticar aqui neste julgado. Certo? É isso mesmo. Joia? Um grande abraço para vocês e até a próxima.